Então, essa aula 2 chama Principais Formas de Fazer Advocacy. Primeiro, eu fiquei pensando que seria importante a gente retomar por que fazer advocacy, né? E eu acho que o Pedro, ele tocou em vários desses elementos, mas eu acho que não custa a gente começar a aula de hoje retomando. Então, primeiro, porque a participação é um direito de todas as pessoas, né? Isso está na nossa Constituição, e isso impacta também no nosso conceito, né, de lobby, eu vou contar para vocês. Depois, acho que o Pedro também trouxe isso, porque existe uma disputa constante em relação ao que é prioridade. Então, a gente não pode pensar que na política a gente só tem atores racionais que estão lá pensando qual que é a melhor política, o que precisa fazer agora. Eles são atores que estão sendo o tempo todo demandados e pressionados para fazer coisas, né? Então, que se a gente não está lá levando as nossas demandas, a nossa visão, o nosso conhecimento e as nossas prioridades, as decisões vão ser tomadas sem a gente, né? Então, quando o Pedro, ele falava muito, não tem vácuo na política, é no sentido de que, assim, as decisões estão sendo tomadas o tempo todo, e muitas vezes não agir, não fazer, também é uma decisão que tem as suas consequências. Então, nós que trabalhamos com advocacy, somos assim, entusiastas e defensores dessa forma de fazer incidência, porque ela é capaz de produzir essas mudanças, e porque se a gente não está lá, as decisões vão ser tomadas sem a gente, né? Então, essa é uma ferramenta que ela é muito, 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 muito importante. E acho que a segunda coisa que é importante de fazer advocacy, isso para mim, trabalhando junto com o GIF, eu vou contar um pouco mais. Assim, eu vi recentemente muitas organizações passando a ter interesse no trabalho de advocacy. E eu acho que não sem razão. Porque, no final, quando a gente faz advocacy e a gente consegue, por exemplo, uma nova lei, uma nova política, um orçamento maior, no fundo, a gente está conseguindo produzir mudanças que, eventualmente, são sistêmicas, no sentido de que elas podem ter um impacto e uma escala muito grandes. Tá? Então, tudo isso para dizer, gente, precisamos fazer advocacy. A gente precisa se organizar e fazer incidência e lutar por aquilo que a gente acredita no campo da cultura, mas também em todos os campos. Eu trouxe aqui também, acho que 2 conceitos de advocacy. Isso depois, gente, é um material que vai ficar para vocês, tá? Por isso até que eu fiz questão de colocar, mas não se preocupem em anotar. Mas eu acho que eu quis trazer esses 2 conceitos para mostrar primeiro que, assim, não existe um conceito só de advocacy, acho que isso já deve ter ficado claro. Mas eu gosto de pensar advocacy, e essas definições apontam para isso, quase como uma caixa de ferramentas. Então, eu vou ler a definição do GIF, e aí só um parênteses para quem não conhece, o GIF é Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, tá? Eles são como se fosse uma associação que reúne institutos, fundações e empresas. Então, assim, o GIF, ele entende advocacy como aquelas ações voltadas a identificar, adotar e promover uma causa junto ao poder público ou via percepção pública dessa causa. Para impactar, advocacy é uma estratégia para mudar políticas, sistemas ou comportamentos de quaisquer temas ou instituições. Gente, pra vocês verem que isso é uma definição que ela é ampla. Então, a gente está falando aqui, basicamente, de promover mudanças, de mudar políticas públicas, e aí eu trago essas 2, porque na definição do GIF, ele aponta para uma coisa que é onde o advocacy acontece, né? Então, ele está falando de legislativo, executivo e judiciário, ou percepção pública dessa causa. Por quê? Porque, normalmente, a gente precisa mexer numa desses 4 lugares, por assim dizer, para promover mudanças, tá? Então, quando a gente pensa em lobby, e aí eu vou trazer também uma outra definição de lobby, lobby é quase como se o lobby fosse uma ferramenta dentro dessa caixa de ferramentas que é o advocacy, que é o ato de você tentar influenciar diretamente tomadores de decisão, né? O advocacy, ele é mais amplo. Quando a gente está falando, por exemplo, de fazer uma campanha para mudar a percepção pública sobre uma determinada causa, a gente não está fazendo lobby, porque a gente não está indo lá direto com quem tem a caneta na mão no poder público, pedindo para ele fazer um decreto, né, assim, assado cozido. Mas a gente promover mudanças de percepção na sociedade é super importante e pode ser um passo necessário para a nossa estratégia de mudança.
Então, nesse sentido que o advocacy é um conceito mais largo do que fazer lobby, né? E aí a Beth estava me contando que na última aula, se não me engano, veio uma pergunta também de qual que é a diferença de advocacy e ativismo, né? Então, eu acho que esses são conceitos que muitas vezes eles se entrelaçam, muito embora eles não sejam a mesma coisa. E aí a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa aula, mas assim, o ativismo, ele também é uma forma, também é uma ferramenta dentro da nossa caixa de ferramentas de fazer advocacy. A diferença que eu vejo de ativismo para advocacy é que, assim, no conceito que eu gosto de trabalhar advocacy, ele é um processo que ele é estruturado, orientado por uma estratégia, com um objetivo super claro. E isso a gente vai ver ao longo da aula de hoje. O ativismo não necessariamente. O ativismo, muitas vezes, implica você demonstrar revolta, indignação, ou mesmo apoio a determinadas causas ou políticas, sem necessariamente ter por trás uma estratégia organizada, com um objetivo claro de mudança. Então, claro que tem pessoas e organizações que se identificam como ativistas, inclusive eu, que fazem, digamos, ativismo para muitos temas. Então, eu sou uma ativista dos direitos das mulheres, então estou sempre publicando os estudos que eu vejo que falam sobre a importância da igualdade entre homens e mulheres, acho isso super importante, vou votar em candidatas mulheres, vou incentivar os meus amigos a votarem em candidatas mulheres, eu estou sendo uma ativista da causa. Isso é diferente de eu ter uma estratégia de mudar uma determinada política com um objetivo muito concreto, entendeu? Então, a diferença, então assim, para mim essa é um pouco a diferença de fazer ativismo e de ter uma estratégia de advocacy dentro de uma determinada área, tá? E aí, por exemplo, eu vi que na aula passada também perguntaram, mas e, por exemplo, fazer petições e campanhas? Tudo isso, gente, pode ser uma estratégia, né, digamos, uma ferramenta da sua estratégia maior. Então, se você tem uma estratégia maior e dentro dessa estratégia maior você fala, agora eu vou fazer uma petição online, a sua petição online, ela faz parte da sua estratégia de advocacy. Você fazer só uma petição online, sem uma estratégia maior, sem um objetivo claro, talvez estaria mais dentro do ativismo, tá? Então, um pouco essa diferença. E aí, essas definições, né, que eu trouxe, elas apontam para 3 coisas. Então, a primeira que eu já mencionei um pouco é aonde que o advocacy acontece. A segunda é de que forma. E a terceira é com qual objetivo. E para a gente começar a pensar na nossa estratégia de advocacy, a gente precisa começar a olhar para essas 3 coisas. Então, a primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês é onde o advocacy acontece. E aí, eu chamo a atenção, e eu trouxe essa listinha, porque muitas vezes, quando a gente fala em advocacy, o que todo mundo pensa é, a advocacy está no Congresso Nacional para mudar leis. Claro, isso sem dúvida é uma forma de fazer advocacy. E um dos lugares onde a advocacy acontece é no Poder Legislativo. Mas essa não é a única, essa é só a forma que a gente está mais acostumado a ver, né? Quando a gente pensa em lobby, a gente pensa a mesma coisa. Mas o advocacy, ele também acontece no Executivo, no Judiciário, em organismos internacionais, e ele não acontece só no âmbito federal, ele pode acontecer no âmbito estadual, no âmbito municipal, pode envolver a opinião pública e o mundo corporativo. E eu vou dar alguns exemplos disso, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, de fazer advocacy no Poder Executivo, a gente está falando em fazer, por exemplo, ações de incidência e tentar promover mudanças, por exemplo, quando a gente vai fazer interlocução com ministérios, com autarquias, quando a gente vai falar com secretários, esses também são agentes que podem promover mudanças, né? Muitas vezes eles são os executores das políticas. Então, normalmente a gente pensa que a gente sempre precisa de uma nova lei ou mudar a lei. E às vezes sim é o caso, mas às vezes o problema não é a lei.
às vezes é a forma como a lei está sendo aplicada, às vezes é o que está sendo priorizado ou não. Então, a lei já existe, mas ela não é aplicada na prática, ou não tem orçamento. Então, eu vou falar um pouquinho, mas é o nosso diagnóstico do problema que vai dizer aonde que a nossa ação de advocacy tem que acontecer. E eu estou falando isso desde partida, que é para a gente já começar a abrir um pouco a nossa cabeça, né? E tem eu trago também essa coisa dos âmbitos, né, federal, estadual e municipal, porque a gente sempre tende a pensar no executivo federal. E claro, porque muitas coisas são de competência do executivo e do legislativo federal. Mas a gente não pode esquecer que muitas políticas, elas são realizadas no âmbito do estado e do município. Então, sempre é legal olhar o que a gente pode fazer nesses âmbitos. Mesmo porque, gente, por exemplo, quando a gente for falar de diagnóstico, um dos aspectos do diagnóstico é a gente olhar o cenário político. Então, por exemplo, se a gente olha e fala assim, putz, o cenário político no âmbito federal está um pouco complicado, está difícil de ter interlocução, a gente não tem um Congresso muito favorável, isso não significa que está tudo perdido. Porque a gente pode olhar e pensar, mas tudo bem, posso não conseguir fazer nada no âmbito federal, mas o que eu posso fazer no âmbito estadual? Ou no âmbito municipal? Né? Será que esses órgãos da federação não têm nenhuma competência ou não podem contribuir para nada do que é importante na minha causa? E aí eu dou um exemplo de quando eu era diretora da minha Sampa, eu tenho essa pauta dos direitos das mulheres, né? E muitas coisas são discutidas no âmbito federal, né? Quando a gente pensa de leis para proteger as mulheres. Mas a gente percebeu, fazendo o diagnóstico, que, por exemplo, tinha uma questão super séria, que era a falta de atendimento para as mulheres nas delegacias do Estado, que não funcionavam 24 horas. Isso é um case que no finalzinho, se der tempo, eu vou contar. Mas a gente viu que, assim, tinha uma forma muito concreta de contribuir para a gente para avançar a garantia dos direitos das mulheres, que era, essas delegacias tinham que ficar abertas 24 horas, e não em horário comercial, como estava acontecendo. E isso era uma coisa que a gente podia fazer em âmbito estadual, fazendo pressão no Poder Executivo, no caso, no secretário de Segurança Pública do Estado. Então, isso é só para a gente ir provocando a nossa curiosidade, a nossa cabeça para pensar quais são as competências dos diferentes organismos e órgãos do governo nos diferentes âmbitos em relação àquela causa que nos importa, tá? E eu deixei aqui, né, a opinião pública e o mundo corporativo, porque, de novo, né, como eu falei antes, acho que mudar a percepção pública sobre a importância de uma determinada causa pode ser parte da sua estratégia de advocacy. Então, por isso que eu deixei aqui. E o mundo corporativo, gente, porque muitas vezes a gente subestima a importância de ter o mundo corporativo do nosso lado ou de tê-lo como alvo da nossa pressão. Então, eu posso depois dar alguns exemplos, mas, assim, tem um exemplo internacional muito legal que tem a ver com pesca predatória. Eu sei que é uma coisa que não é longe do mundo da cultura, mas, assim, quando esse grupo que estava trabalhando para acabar com a pesca predatória foi fazer o diagnóstico, eles viram e falaram assim, olha, tem um monte, por exemplo, de supermercados, de grandes redes inglesas, principalmente, que estão com essa bandeira de sustentabilidade, de isso e de aquilo. Por que não trazê-los para o nosso lado, não só para eles enfim, né, terem melhores políticas quando forem fazer suas compras, mas, de repente, para fazerem advocacy junto com a gente para mudar a legislação. Então, é só para a gente não tirar o mundo corporativo do nosso radar, porque ele pode ser tanto alvo de pressão, quanto ser um aliado em algumas das nossas causas. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensou bom, onde que o advocacy pode acontecer? A segunda coisa que eu queria que a gente pensasse juntos é com qual objetivo. Então, assim, quando a gente falou mais de uma maneira geral, a gente sempre está falando que o que a gente quer fazer no advocacy é avançar ou defender uma causa e produzir mudanças concretas, obviamente, e também sistêmicas. Legal. Só que isso em linhas gerais. Quando a gente vai pensar numa estratégia de advocacy,
e aí tem a ver com o que eu falei antes, né, da importância da gente ter um objetivo claro, a gente tem que conseguir responder a essa pergunta. Você quer convencer quem a fazer o quê e quando? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque o nosso objetivo de advocacy, primeiro, não é a sua missão. Não é, assim, quando a gente, o maior risco que a gente tem é pensar, por exemplo, que o nosso objetivo de advocacy é a nossa missão. Então, supondo que a missão da minha organização seja acabar com a corrupção no Brasil. Esse não é o seu objetivo de advocacy. O seu objetivo de advocacy tem que ser alguma coisa muito mais específica, mensurável, atingível, com prazo definido, relevante. Então, por exemplo, se a sua missão é acabar com a corrupção no Brasil, o seu objetivo de advocacy tem que ser convencer 9 deputados até o final do ano a apoiarem o projeto de lei XPTO. Esse é o seu objetivo. E por que isso, gente? Porque um dos maiores, digamos, dificuldades que eu vejo quando a gente vai montar uma estratégia de advocacy, primeiro é que a gente quer mudar tudo. E quando a gente quer mudar tudo, normalmente a gente fica paralisado, porque é muito grande, é muita coisa e a gente não sabe por onde começar. Depois, porque quando a gente tem um objetivo muito amplo, a gente não consegue medir o nosso progresso. Então, assim, se você quer acabar com a corrupção no Brasil, como é que você vai medir se isso está acontecendo ou não? Como é que você vai saber se o que você fez contribuiu para aquilo ou não? É muito grande. Então, você conseguir construir, então, sair daquela missão e falar, bom, para eu chegar nessa missão, o meu primeiro objetivo será esse. É super importante para você saber se você está indo na direção certa ou não, para você conseguir medir o seu resultado, ajustar a sua estratégia e sentir que você, de fato, está caminhando em alguma direção, né? E por isso até que eu botei aqui que, às vezes, mudanças maiores exigem você compartimentalizá-la de alguma maneira em mudanças menores ou em etapas, tá? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas, assim, é com este nível de concretude que a gente precisa fazer o nosso objetivo de advocacy, né? Então, é convencer 9 deputados a apoiar um projeto de lei X. Eu vou trazer um exemplo que era abrir as delegacias da mulher 24 horas no estado de São Paulo. Aprovar cotas na USP, 25% para negros e 25% para cotas sociais. Então, a gente tem que pensar o nosso objetivo de advocacy com este grau de especificidade, tá? E aí, eu só vou trazer mais um elemento, que é, quando você consegue trazer o seu objetivo de advocacy com este grau de concretude, fica muito claro também aonde o seu advocacy tem que acontecer. Porque se você falar, olha, eu quero abrir as delegacias da mulher 24 horas, você vai falar, bom, então, de quem que é a competência para fazer isso? Você fala, ah, tá, e para isso, a competência do secretário de Segurança Pública. Se você falar, olha, eu quero aprovar cotas na USP, você fala, ah, tá, então quem que tem competência para isso? Ah, isso é a competência do Conselho Universitário. Se você está falando de um projeto de lei, você fala, ah, tá, isso, quem pode fazer isso são os parlamentares. Então, isso também ajuda muito a gente, a partir desse objetivo, desenhar a nossa estratégia e saber quem vai ser o alvo, por assim dizer, da nossa pressão, tá? E aí, eu trouxe esse slide, obviamente, gente, ele não é exaustivo, mas ele é uma forma de organizar ou de mostrar como que a gente faz advocacy. Então, aqui eu trouxe 5 formas, também para a gente ampliar a nossa ideia de que fazer advocacy é necessariamente fazer pressão, né? Ou advocacy se faz também de outras maneiras. Então, eu queria só pincelar um pouco cada uma delas, porque depois a gente vai olhá-las um pouquinho mais em detalhe. Então, acho que a primeira forma que eu chamo a atenção é a de colaboração com tomadores de decisão. E aí, o que é isso? Colaboração é colaboração mesmo. Então, por exemplo, você ir lá e você fazer, por exemplo, você subsidiar tomadores de decisão com informações relevantes que eles precisam para propor um projeto de lei. E aí, eu dou esse exemplo porque a gente, às vezes, pressupõe que
os tomadores de decisão, em geral, sejam eles parlamentares, do executivo, eles detêm todas as informações e, às vezes, eles não fazem só porque eles não querem, ou porque eles estão distraídos com outra coisa. E a verdade é que, pensa a quantidade de assuntos que, normalmente, esses vários tomadores de decisão, principalmente aí, nesse caso, os legisladores, têm que lidar, porque, assim, o mesmo parlamentar que vai votar o orçamento do governo, vai discutir conectividade nas escolas, vai falar de liberar ou não arma para as pessoas. Você imagina a quantidade de temas com que essas pessoas têm que votar e têm que se manifestar. Então, você subsidiar tomadores de decisão com dados, informações, pesquisas, é uma super forma de influenciá-los. Então, essa é uma primeira forma, é literalmente trabalhar junto, né? A segunda forma que eu trouxe aqui é a persuasão direta via diálogo. Isso é o chamado corpo a corpo. Então, é você, de uma maneira mais incisiva, e sentar com os tomadores de decisão. E aí, gente, eu estou falando de tomadores de decisão justamente porque a gente pode estar falando de parlamentares, pode estar falando de juízes, pode estar falando de membros do executivo, pode estar falando com, enfim, com quem quer que seja que tenha caneta na mão e convencer. Então, falar, olha, você tem que adotar tal política, ou fazer tal mudança, ou priorizar tal coisa por causa disso, daquilo. É montar uma agenda de diálogo e persuasão com esses tomadores de decisão. Então, é o famoso corpo a corpo, né? A terceira forma, que a gente chama, é construção de base de apoio. E isso, ela é um pouco ampla, mas é porque, assim, tem muitas causas que a gente percebe que não tem base de apoio suficiente, ou ainda relevância, ou percepção de relevância pública suficiente para convencer os tomadores de decisão. Isso é uma dinâmica assim, que é legal a gente sempre ficar esperta, que é, os tomadores de decisão, eles são suscetíveis à pressão de um lado, né? Mas eles também respondem àquilo que as pessoas estão demandando. Então, se não existe nenhuma demanda na sociedade, se não existe percepção na sociedade de que aquilo é relevante, de aquilo que é urgente, a tendência é que esses tomadores de decisão não prestem tanta atenção. Então, muitas vezes, faz parte de uma estratégia de advocacy você construir as bases para esse apoio, né? Então, você fazer campanhas, você mobilizar atores influentes, você falar com pautar jornalistas, quer dizer, é fazer com que a percepção de importância daquele assunto cresça e você vá construindo uma base de apoio, né, para aquele assunto. O processo de aprovação da lei da ficha limpa, por exemplo, foi um pouco assim. Então, teve, digamos, 2 caminhos paralelos que foram acontecendo. Então, você teve o processo de coletas de assinatura, né? Então, foi um processo muito grande de falar para a sociedade em geral a importância da ficha limpa, a importância de combater a corrupção, por que aquele projeto tinha que ser aprovado, mobilizar atores da sociedade. Então, né, quais são as associações que podem ter interesse nessa causa, que podem nos apoiar, etc, etc. E, no paralelo, foi sendo montada uma articulação de congressistas que iam apresentar esse projeto de lei amparado daí por uma petição, né, que tinha não sei quantas milhões de assinaturas. Então, isso é construção de base de apoio, né? Digamos, a quarta forma de atuar é a pressão clássica, né? E aqui eu destaquei nas ruas e nas redes. Então, aqui a gente está falando daí não na persuasão direta via diálogo, mas a gente está falando dessa forma de pressão de dar visibilidade, né? De mostrar descontentamento, de fazer ações mais diretas. E aí aqui eu dei como exemplo os protestos e os boicotes, e aí o ativismo bebe muito dessas várias estratégias, assim. Mas não precisa ser necessariamente isso. Às vezes, ações de intervenção urbana podem ser uma forma de pressão, né? Então, na época que a gente estava na minha sampa, por exemplo, teve uma vez que a gente estava falando de um projeto de lei que ia aumentar muito a tolerância à poluição do ar na cidade de São Paulo. E a gente fez uma intervenção urbana que era colocar máscaras em todas as estátuas
públicas da cidade. Então, todas as estátuas apareceram mascaradas, né? Como se fosse para protegê-las dessa poluição. Então, isso foi uma coisa que foi super simples e que é uma forma de pressão, porque isso dá imprensa, porque isso abre espaço para você falar no jornal, etc. Né? O Greenpeace, por exemplo, é uma organização mestre em fazer esse tipo de coisa, né? Então, desde pensar em boicotes a determinados produtos ou a determinados, por exemplo, redes de supermercado, eles já fizeram até isso. Então, eles fizeram, por exemplo, uma ação que é ir no supermercado e colar adesivos em todos os packs de carne, para mostrar do tipo assim, essa carne vem de área de desmatamento, essa carne vem de área de desmatamento. E aí, a hora que o consumidor vai lá comprar e ele vê aquele negócio, ele fala, cara, não vou comprar, o que é isso? O que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Então, é uma outra estratégia, né? E aí, por fim, eu trago aqui o judiciário, né, e o litígio, que é uma forma talvez mais complexa de fazer pressão, porque ela exige você ter conhecimento jurídico, mas que hoje ela é bastante relevante para algumas organizações. E aí, o que é isso, né? Tem muitos, hoje, se a gente for olhar a pauta do Supremo, assim, estou falando do Supremo, mas não é só, tá? Mas, assim, tem muitas causas que são super relevantes e impactantes para a sociedade, que acabam sendo questionadas judicialmente e que vão parar na mão de um magistrado para decidir, ou de um colegiado, no caso do Supremo. E o que muitas organizações têm feito é apresentado uma peça, né, o pedido para entrar nesses processos como amigos da corte, que chama Amicus Curiae. O Pedro Artung, que deu a primeira aula para vocês, é um mestre de incidência no judiciário. Então, tem algum momento, assim, para quem tiver interesse e quiser saber mais, o Pedro é uma excelente pessoa para conversar. Mas o que, por exemplo, o Alana tem feito muito, mas não só, né, organizações do campo ambiental também, é você chegar nesses processos que estão discutindo, por exemplo, essas leis, e você pedir para entrar como amigo da corte e você ir lá e apresentar dados, subsídios, a sua análise e dizer por que você acha que o julgamento deveria ser numa direção ou na outra, tá? Eu vou parar um minutinho por aqui, que eu combinei com a Beth que a gente ia parar um pouquinho para abrir para perguntas antes da gente passar para o próximo slide. Não existe um único caminho para você chegar no seu objetivo, mas existem algumas coisas importantes para você fazer, tá? Então, eu vou continuar aqui, porque esses são, digamos, esses 4 elementos que eu trouxe que vão definir o seu objetivo. Então, o primeiro deles é o resultado do seu diagnóstico. E aí, a Dani vai entrar muito em detalhes com vocês. Eu vou dar um exemplo aqui. Mas, assim, primeira coisa você tem que fazer um diagnóstico das causas do problema. O maior erro, Beth, que eu vejo as organizações cometerem é o seguinte: ela parte do pressuposto que ela já tem a resposta. Eu já sei. O problema é que a gente precisa de uma lei que faça XPTO. Muitas vezes a lei já existe, muitas vezes já existe projeto de lei propondo aquilo. E as organizações fazem isso sem olhar se é de fato aquele projeto que vai fazer a diferença. Então, eu acho que a primeira coisa é diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. E o diagnóstico é um processo de você realmente olhar com curiosidade quais são as causas do seu problema. Então, não é dizer a falta... Então, assim, eu vou dar o exemplo do desmatamento aqui, né? Mas, assim, não é você dizer, eu já sei. É você olhar e falar, mas quais são as causas desse problema? E aí, por exemplo, no processo de diagnóstico, quando eu faço, o que eu olho, tá? Primeiro, tudo que já foi publicado sobre aquele assunto. Quem foi olhar para as raízes daquele problema, né? Então, vamos ler. Será que já tem publicações que falaram disso, artigos, autores? O que já tem escrito? Né? Quem são os especialistas no tema? Já se tentou fazer isso em algum lugar? Qual foi o resultado? Já existe projetos de lei
políticas públicas que olham para isso. Então, é você fazer um mergulho e entender as reais causas daquele seu problema, tá? A segunda coisa é o seu perfil de organização. E por que eu trago isso aqui? Porque quando a gente começou a falar, mas né, dá para fazer o que é lobby, o que é ativismo, fazer advocacy, eu acho que tem uma coisa que é super importante para as pessoas e para as organizações pensarem, que tem a ver com o seu perfil. Então, por exemplo, não necessariamente você ou a sua organização tem o perfil de quem vai sentar para negociar com o congressista, por uma série de razões. Seja porque você tem um perfil mais ativista, seja porque você não tem recursos para estar em Brasília todo o tempo, seja porque você não acha que essas coisas têm que ser negociáveis, seja porque você tem uma base de apoio muito ampla e tem redes sociais, então vai ser muito melhor fazendo campanha do que fazendo corpo a corpo. Então, tem uma série de coisas que a gente vai olhar, e aí eu vou detalhar, para você desenhar a sua estratégia. Mas se a gente for falar do diagnóstico, aí eu queria dar esse exemplo para vocês. Então, mudou. Então, assim, a questão do desmatamento, para mim, é um bom exemplo de como a gente tem que fazer o diagnóstico, o que é diagnóstico, o que é problema, e por aí vai. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, a gente tem um problema, né? O desmatamento é um problema. Ok, então o problema é, a gente tem um elevado índice de desmatamento na Amazônia nos últimos 10 anos. O diagnóstico vai tentar entender por que isso. Por que tem desmatamento na Amazônia? E aí ele vai te dizer assim, e a hora que você for ler, você for buscar as pesquisas dos especialistas, você vai levantar 500 coisas. Então, você vai assim, tem muito desmatamento, e aí você vai compilando todas essas informações. Porque teve queda na fiscalização ambiental. Porque você tem um caos fundiário, então você tem títulos falsos, você não tem transparência, você tem um cenário de impunidade, então as pessoas que desmatam não são punidas, logo elas desmatam de novo. É porque você tem pressão da agropecuária, que tem interesse em desmatar novas áreas. Então, assim, você vai levantando todas essas informações. E você também, nas causas, você vai encontrar elementos importantes, né, do seu diagnóstico. Então, por exemplo, você pode encontrar não só problemas, mas, por exemplo, você pode descobrir, na hora que você está fazendo o seu diagnóstico, que a legislação brasileira, na questão ambiental, ela é robusta. Então, no seu diagnóstico, pode ficar claro que o problema não é legal, não é você ter mais leis, mas pode ser a aplicação da lei. Você vai olhar, você vai pesquisando, você vai pensar assim, tem uma questão de responsabilidade. Por quê? Porque você está falando, quando você está falando de, por exemplo, Amazônia, você tem áreas que são de competência da União e você tem áreas de competência que são do Estado. Então, no seu diagnóstico, você vai levantando todas as causas do seu problema. E por que eu estou insistindo nessa coisa das causas, né, na ideia de raiz? Porque uma boa estratégia de advocacy ataca ou resolve uma dessas causas. Então, ela vai na raiz do problema, ela não é cosmética, entendeu? E aí, eu trouxe esse terceiro elemento um pouco de análise de cenário político-econômico, porque na hora de você definir a sua estratégia, você tem que saber que terreno é esse que você vai encontrar. Né? Então, quando você faz o diagnóstico, você encontrou um monte de causas para aquele problema. Mas se você faz uma análise do cenário político-econômico, você fala assim, putz, esse Congresso Nacional tem uma bancada do agro muito forte e eu não vou conseguir fazer avançar nada no Congresso, isso é um dado importante para você decidir, então, qual vai ser o seu objetivo. Então, talvez para agora você fale assim, olha, para esse ano, eu não vou olhar para o Congresso Nacional, mas eu vou atuar com os estados, porque nos estados eu tenho chance de avançar. E como você viu no seu diagnóstico que os estados têm competência, por exemplo, para uma determinada coisa importante, você fala, bom, então eu vou agir com os estados. Tá? Então, é um pouco esse o exercício que a gente tem que fazer. Né? Então, identificar o problema, tentar identificar as causas ou raízes desse problema, fazer uma análise de cenário, né?
político-econômico, porque isso é um guia importante, para daí pensar o que a gente vai fazer. E aí eu trouxe de novo aqui aquelas 5... aí eu fui trazendo um pouco aquelas formas que eu trouxe no slide anterior. Então, quando a gente está falando de... Se a gente chegou à conclusão, por exemplo, que falta conscientização, então a gente pensa o seguinte, olha, sobre um determinado tema, o que você, como organização, vai ter que pensar? Legal, então o meu diagnóstico mostrou que falta consciência das pessoas sobre a importância desse negócio. Mas você tem base de apoio? Você tem alcance das mídias sociais? Fazer essa reflexão é importante para saber se você está bem posicionado para adotar aquilo como sua estratégia, né? Se você chegou à conclusão, não, que, olha, um dos problemas é que realmente precisa de uma nova legislação, então teria que atuar no Congresso Nacional, você tem que se perguntar, mas eu conheço o processo legislativo? Eu vou conseguir atuar no processo legislativo, ou construir essa competência? Se você fala assim, não, existe uma oportunidade de atuar com a iniciativa privada, você vai pensar, eu tenho essa capacidade de articulação? Eu conheço esses atores? Eu sou uma pessoa que quer promover, digamos, posições mais conciliatórias, eu tenho posições mais radicais. Então, esse é um exercício que você vai fazer a partir do seu diagnóstico, você vai casar um pouco as causas que você encontrou de problema, com formas de atuação, com uma reflexão sobre quem você é, né? E o que você tem, digamos, talento, competência, conhecimento e capacidade de fazer. Isso vai determinar o seu objetivo. Porque também um outro risco é você dizer assim, não, olha, o mais importante é, sei lá, fazer uma grande mobilização nacional de conscientização. Mas se você não tem base de apoio, você não tem redes sociais, você não tem alcance, não adianta você botar isso como estratégia de advocacy para você. Então, o meu convite, até porque senão muitas organizações desanimam, é pensar assim, quais são as competências que você tem, os contatos que você tem, as habilidades de articulação que você tem, e você vê se isso faz um match com as causas que você encontrou no seu diagnóstico, tá? Então, o que fazer? Eu trago aqui alguns exemplos, e como fazer é um pouco aquilo que a gente falou antes, né? Então, se você fala, eu vou fazer conscientização, então você vai fazer campanha, você vai fazer ação com influenciador, você vai construir base de apoio. Se você fala, eu vou atuar no Congresso, eu vou atuar com os governos estaduais, você pode pensar, eu vou gerar conhecimento, eu vou ajudar a desenhar um projeto de lei, eu vou fazer articulação. Se você chegou à conclusão que você é uma organização que é um tema que precisa ter pressão e você tem base para isso, então, eu vou fazer passeata, eu vou fazer ligação telefônica. Então, assim, o desafio, digamos, para montar uma estratégia de advocacy é você, primeiro, fazer um bom diagnóstico, você depois, né, com base naquele diagnóstico, fazer uma reflexão, bom, então com base nesse diagnóstico, quais são, digamos, as ações que atacam as causas dos problemas, e você olhar para elas e pensar, eu como organização, qual é a melhor contribuição que eu posso dar? Aonde que eu posso agir? Considerando essas várias possibilidades. E aí, para dizer, gente, que assim, não existe uma estratégia que é a estratégia, ou uma ação que é a melhor ação, né? Eu gosto muito de pensar essa ideia de qual é a melhor contribuição que cada organização ou cada grupo pode dar, com base, de novo, nas suas competências, nos seus recursos, no conhecimento que essa organização já tem. E aí, casar isso, obviamente, com aquilo que você encontrou no seu diagnóstico, para você também não ficar fazendo um monte de ação que não vai nas causas ou nas raízes do problema que você quer enfrentar, tá? E aí eu trago essa coisa das ações em coalizão, inclusive a Beth mencionou isso, porque problemas complexos normalmente nos desafiam, mas ao mesmo tempo nos desanimam. Você fala, gente, eu fiz esse diagnóstico, são muitas as causas, são muitos os problemas que eu preciso enfrentar. E aí vale lembrar, gente, que assim, ninguém precisa fazer nada sozinho. Então, eu acho que um dos convites que a gente sempre tem que fazer é trabalhar em coalizão e pensar aonde que as organizações são complementares entre si. E aí eu vou dar um exemplo da Human Rights Watch. Então,
Hoje eu sou diretora adjunta da Human Rights Watch. A Human Rights Watch é uma organização internacional que tem escritório em muitos lugares e atua também no Brasil. E a gente pauta a nossa atuação pelo direito internacional. Então, por exemplo, eu vejo que com muita frequência, o grande aporte que a gente traz é trazer o que diz o direito internacional. O que dizem os tratados que o Brasil assinou e se comprometeu? E como que as políticas atuais estão ou não de acordo com esses tratados internacionais? Porque isso é uma coisa que, por exemplo, muitas vezes as organizações locais não estão fazendo, ou não estão olhando, né? Então, é você entender aonde que você está melhor posicionado. Outro exemplo da Human Rights Watch. Então, a gente tem uma equipe pequena no Brasil, mas a gente cobre a situação de direitos humanos de 90 países, e a gente tem equipes trabalhando em Washington, em Bruxelas, em todos os organismos multilaterais. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Brasil vai passar pela revisão periódica que a ONU faz, a gente tem equipe lá. Quando o Brasil, por exemplo, está negociando, quer entrar na Organização de Cooperação Econômica, o CDE, a gente tem gente acompanhando lá, que pode, e aí a gente aproveita esses contatos, por exemplo, para dar para eles informações sobre o que está acontecendo no Brasil, para pressionar o governo brasileiro a partir desses processos que estão acontecendo nesses organismos multilaterais. Isso é uma coisa que a gente faz. Por quê? Porque a gente está bem posicionado para fazer isso. A Human Rights Watch é uma organização que faz campanhas online? Não. Porque a gente não é a melhor organização para fazer isso. A gente ainda não tem uma base de apoio gigante, milhares e milhares de seguidores nas redes sociais, a gente não tem esse histórico, né? Então, eu acho que é sempre pensar que a gente pode trabalhar em coalizão, e aí fazer essa reflexão de qual que é a melhor contribuição que você ou a sua organização pode fazer, né? E acho que a última coisa que eu queria comentar, antes, se der tempo, de abrir para as perguntas e dar um exemplo, que para a sua estratégia efetiva, eu comentei isso, mas eu queria só reforçar, primeiro, né, você pensar quem tem competência para produzir a mudança que eu quero promover. Então, de novo, quando a gente trouxe o executivo, o legislativo, no âmbito federal, no âmbito municipal, depende do seu objetivo. Então, no momento em que você fala, olha, este é o meu objetivo, você tem que ter clareza de quem tem a caneta na mão para produzir aquela mudança, quem tem aquela competência, né? Porque muitas vezes este será o alvo da sua campanha, ou o alvo da sua ação de advocacy, né? E a segunda coisa que é importante, que muitas vezes é desafiador, e eu sei, é entender como é que funcionam os processos dentro dessas instituições. Porque é muito difícil você falar, não, então eu vou agora, eu vi que tem uma causa super importante que está sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal, ela afeta diretamente, né, a minha causa, eu quero, né, de alguma maneira incidir. Mas, assim, se você não tiver um mínimo de conhecimento do processo legislativo, se você não tem um advogado te orientando, você não vai conseguir entrar com um amicus curiae no processo, né? Se você falar, eu quero influenciar, por exemplo, um projeto de lei que está em tramitação, a gente tem que entender como funciona a tramitação de um projeto de lei, qual que é o regimento interno de uma determinada casa. Porque isso vai determinar a nossa habilidade de falar com os atores certos, no momento certo, de fazer propostas. Muitas vezes o que eu vejo que acontece na sociedade civil, e me corrijam se eu estiver errada, é assim, um projeto de lei bizarro entra em votação, e aí as organizações ficam naquele corre para ir lá e se manifestar contrário. Gente, na hora que o projeto, claro que às vezes a gente ainda assim consegue barrar, mas assim, se a gente só vai se manifestar na hora que o projeto entrou em votação, se ele já chegou lá, é porque assim, ele passou por não sei quantas comissões, ele passou na mão de não sei quantos deputados, quer dizer, a chance da gente conseguir segurar a bomba é muito menor. Então, se a gente fala, olha, eu quero incidir num determinado tema, e tem projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional falando daquele tema, e você chega à conclusão que sim, você tem a capacidade de fazer essa incidência no legislativo, cara, tem que se debruçar para entender como é que funciona o processo, e incidir ao longo do processo.
Então, ele foi para uma comissão, você tem que saber quem faz parte dessa comissão, se aproximar dessas pessoas, tentar influenciá-las para que elas votem contrariamente, por exemplo, aquele projeto, ou favoravelmente, se for um projeto que vocês querem muito aprovar. Então, é de fato entender esses trâmites, né? E isso é desafiador, eu sei, mas não é muito difícil fazer incidência, principalmente nessas duas instâncias, né, que é o legislativo e o judiciário, sem entender esses processos. Lobby não é proibido no Brasil, só que ele não é regulamentado. Então, as discussões... Por quê? Porque qual que é a grande questão? Como a participação ela é um direito de todas as pessoas, inclusive daquelas que representam empresas, você ir lá e você chegar nos parlamentares e você tentar influenciá-los, né, ou subsidiá-los com informações, isso é legítimo. O que acontece é que isso não é regulamentado no Brasil. E aí o que muitas pessoas falam, e tem nuances nisso, é que se você não tem uma regulamentação, você não tem transparência de como que as várias pessoas ou organizações estão atuando, tá? Então, acho que esse é um ponto. Isso é diferente, por exemplo, de uma, sei lá, uma empresa ir no Congresso Nacional e falar, deputado, se você aprovar tal projeto de lei, eu vou financiar a sua próxima campanha. Isso é crime, isso não é lobby, né? Mas influenciar os tomadores de decisão, né? Então fazer lobby no Brasil é permitido, só não é regulamentado. Para alguns temas, a gente se apega nas nossas discordâncias e aí a gente deixa de fazer coisas importantes juntos. Então, acho que às vezes tem um exercício que a gente tem que fazer de tentar encontrar um mínimo denominador comum. Ainda que depois a gente vá lá na frente discordar sobre alguns detalhes, né? Mas eu acho que tem um desafio para a gente, que é como é que a gente se articula para a gente juntos conseguir ser mais fortes, porque eu acho que alguns setores já são muito bem organizados, já estão muito no Congresso e talvez, né, mas, por exemplo, no campo ambiental, que é um campo que eu tenho acompanhado mais recentemente, às vezes você tem forças muito grandes atuando. Então, você tem, por exemplo, uma bancada do agronegócio. Se as organizações ambientais forem disputar entre si as suas visões e não se unirem com base naquilo que elas têm em comum para, eventualmente, segurar alguns projetos de lei, a coisa vai ficando muito complicada. Então, eu acho que tem, sim, um exercício que é de você, em alguns momentos, saber encontrar um menor denominador comum e entender quando é uma urgência, a gente precisa atuar junto. Eu acho que isso é uma coisa. A segunda é, por exemplo, para a Human Rights Watch é super difícil atuar em coalizão, é quase impossível, coalizão formal, porque a gente tem um processo de aprovação chatésimo, a gente não pode falar uma vírgula que não tenha sido aprovado por 550 instâncias de não sei da onde, do legal, dos standards internacionais. Isso não quer dizer que a gente não se articule. Significa só que muitas vezes a gente não faz parte de uma articulação formal que vai assinar junto, uma carta que vai planejar junto. Muitas vezes o que a gente faz é, a gente não consegue isso assinar junto, mas a gente participa das reuniões e a gente traz, olha, isso a gente não pode fazer, então outras organizações têm que fazer, mas isso a gente pode fazer, ainda que a gente não possa assinar junto com vocês, a gente faz. E as organizações ajudam, a gente subsidiam. Então, eu acho que tem, talvez, muitos modelos possíveis, mas a minha provocação, num primeiro momento, é sempre pensar, principalmente quando a gente está começando uma articulação, que é tentar encontrar o mínimo denominador comum e entrar para o jogo, entendeu? E na hora que a bola estiver rolando, beleza, né, lá na frente, é isso que o Lucas falou, né? Em alguns momentos a gente vai discordar de detalhes, de prioridades, e aí, tudo bem, mas eu acho que o esforço para encontrar esse mínimo denominador comum, ele é importante. Até para a gente ter peso, né? Para fazer frente a outros interesses que também estão sendo ali, né, defendidos no âmbito do Congresso, mas não só.
Claro, para você fazer o corpo a corpo, você tem que ter ali uma coisa de convencimento. Mas como o Lucas deu de exemplo, muitas vezes você está ali, você fica lá pesquisando, montando relatório, pensando a narrativa, e você vai apresentar isso para os parlamentares. Então, não é necessariamente você tem que ir lá num árduo processo de convencimento, mas você está lá apresentando para ele subsídios para o trabalho dele, né? Então, acho que esse é um aspecto. Mas se você for pensar por outros, né, você pode pensar em fazer campanhas de comunicação, é outro talento, né? Acho que tem um aspecto, sim, que é como o advocacy ele é uma ação de incidência, você tem que estar disposta a falar, apresentar, propor, negociar, escutar. E muitas vezes, eu acho que, por exemplo, uma coisa que é super importante antes da gente sair argumentando, é a gente começar ouvindo. Então, às vezes você pode pensar assim, cara, eu não vou ser a pessoa que vou estar no fronte de batalha, né, ali do corpo a corpo, mas eu vou ser essa pessoa que vai ajudar a escutar quais são as necessidades, quais são os desafios, entender as causas, encontrar, né, digamos, né, os possíveis soluções para esse problema. Isso é uma parte fundamental da advocacy, porque se você não faz isso, você está fazendo um advocacy vazio. Você não vai conseguir convencer as pessoas e você não vai conseguir atacar as causas do seu problema. Então, essa é uma outra parte que não é tanto no corpo a corpo, mas que acho que é muito importante também, para sair um trabalho, assim, bem feito, consistente.